Existem erros que você comete apenas uma vez. Para mim, foi atender a porta depois do segundo toque. Agora, toda vez que uma campainha toca, meu coração para e eu rezo para que não toque de novo. Tudo começou quando me mudei para aquele apartamento. Era um prédio antigo, com corredores longos e uma iluminação que piscava mais do que iluminava. No primeiro dia, enquanto eu subia com a última caixa, encontrei meu vizinho da frente, um senhor idoso, com olhos fundos e assustados. Ele não disse "bem-vindo", apenas se aproximou, agarrou meu braço com uma força surpreendente e sussurrou, a voz rouca e urgente: "Garoto, uma regra neste prédio, a única que importa." Eu fiquei sem reação. Ele olhou para os dois lados do corredor, como se temesse ser ouvido, e se inclinou para perto do meu ouvido. "Nunca, jamais, em hipótese alguma, atenda a porta se alguém tocar a campainha 2 vezes. Entendeu? 2 vezes. Você ignora." Antes que eu pudesse responder, ele me soltou e entrou em seu apartamento, fechando a porta com um clique alto. Fiquei ali parado no corredor, com a caixa na mão, sentindo um arrepio. Achei que ele era apenas um velho excêntrico, um louco. Eu estava terrivelmente enganado. As primeiras semanas foram normais. Desempacotei minhas coisas, me acostumei com os rangidos do prédio. Eu mal via o meu vizinho e quase esqueci seu aviso bizarro. Era apenas a minha nova casa, um lugar seguro, até aquela noite de quinta-feira. Era quase 1 da manhã. Eu estava assistindo a um filme quando ouvi. Meu corpo inteiro gelou. Lembrei instantaneamente do aviso do meu vizinho. O som ecoou no silêncio do apartamento. Fiquei imóvel no sofá, mal respirando, com os olhos fixos na minha porta da frente. Com o coração batendo na garganta, levantei-me lentamente e andei na ponta dos pés até a porta. Olhei pelo olho mágico. Não havia nada. Apenas o corredor vazio, com sua luz amarelada e piscante. Brincadeira de criança, pensei. Um alívio me invadiu. Eu estava prestes a me virar e voltar para o sofá quando ouvi de novo. E desta vez foi seguido por outro som. Um som baixo, mas inconfundível. Um arranhar, leve, mas persistente, vindo do outro lado da minha porta, como unhas longas, raspando lentamente a madeira. O som do arranhado continuou por quase 1 minuto, subindo e descendo pela porta, antes de parar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão da sala, com uma faca de cozinha na mão, apenas olhando para a porta, esperando o sol nascer. Aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra, sempre na mesma hora, e então o arranhar. Às vezes soava como unhas, outras vezes como algo mais pesado, mais afiado. Parecia que a coisa do outro lado estava testando a madeira, procurando um ponto fraco. Eu estava vivendo à base de café e medo. As olheiras sob meus olhos eram profundas. No terceiro dia, tomei coragem e bati na porta do meu vizinho. Eu precisava de respostas. Ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. "Senhor, sou eu, seu vizinho. Precisamos conversar." Ouvi um som de passos se arrastando e a voz dele, abafada e trêmula, veio do outro lado da porta. "Vá embora", ele sussurrou. "Ele sabe que você está falando comigo. Ele não gosta." Eu olhei pelo olho mágico da porta dele. Estava escuro. Ele o havia coberto. "Ele quem?" Perguntei, a voz quase falhando. "O que está do lado de fora?" A única resposta que tive foi um choro baixo e aterrorizado, seguido de um sussurro final. "Apenas não atenda. Por favor, não atenda." Depois disso, silêncio. O medo do meu vizinho era a prova final que eu precisava. Aquilo era real e estava acontecendo comigo. Se eu não podia contar com ninguém, eu precisava de olhos. Precisava de uma maneira de ver o que estava naquele corredor sem ter que abrir a porta.
Naquela tarde, comprei a melhor campainha com câmera que o dinheiro podia comprar. Uma daquelas com sensor de movimento, visão noturna e áudio bidirecional. Eu ia pegar aquela coisa, eu ia expor o que quer que fosse. Instalei o aparelho naquela mesma noite. Foi um processo tenso, cada segundo que passei no corredor parecia uma eternidade. Eu me sentia vulnerável, exposto, mas quando terminei, senti uma onda de poder. Eu tinha o controle agora. Sentei no meu sofá, com o aplicativo da campainha aberto no celular, a transmissão ao vivo do meu corredor vazio na palma da minha mão. Eu esperei. A hora se aproximou. 1 da manhã. Meu coração martelava no peito. Então, aconteceu. Meu celular vibrou. Movimento detectado na sua porta da frente. Olhei para a tela. O corredor estava vazio. E então, o som saiu pelos alto-falantes do meu celular. Cristalino. Na tela, eu não via nada. Absolutamente nada. O sensor de movimento foi ativado, a campainha tocou, mas o corredor continuava vazio. Então é isso? Pensei. Uma falha elétrica? E então o som do arranhado começou, mas pelo microfone da campainha soava diferente, mais nítido. E por baixo do som das garras na madeira havia outra coisa, um sussurro, distorcido, quase inaudível. Aumentei o volume do celular no máximo e o encostei no ouvido. A voz era gutural, seca, e repetia a mesma palavra de novo, e de novo, e de novo. Estava sussurrando o meu nome. O sussurro do meu nome se tornou minha trilha sonora noturna. Todas as noites, a mesma tortura. O movimento, a campainha dupla, o arranhar, e a voz distorcida chamando por mim do outro lado da porta. Daniel, Daniel. Às vezes soava como um chamado, outras como uma ameaça. Eu parei de dormir. Meu apartamento não era mais um lar, era uma jaula onde eu era observado. Eu precisava de uma distração, algo normal. Comprei um livro online, um item qualquer, apenas para ter algo pelo que esperar, para sentir que o mundo lá fora ainda existia. Recebi a notificação no celular. Seu pacote está a caminho. Entrega hoje. Passei o dia ansioso, mas por um motivo diferente. A expectativa da chegada do pacote era uma pequena âncora na minha sanidade. As horas passaram, a noite caiu, e meu estômago se revirou. A hora da visita estava se aproximando. 10 minutos para 1 da manhã. Eu estava sentado no sofá, olhando a transmissão da câmera no meu celular, esperando o pior. Foi quando a campainha tocou, mas foi diferente. Apenas um toque. Meu coração saltou. Olhei para a tela do celular. Parado em frente à minha porta estava um entregador. Um cara normal, com uniforme, segurando uma pequena caixa de papelão. Era o meu pacote. Um alívio tão imenso me percorreu que eu quase chorei. Era real. Era normal. Levantei-me. Um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez em semanas. Caminhei até a porta, pronto para abri-la e ter um contato humano normal. Minha mão tocou a maçaneta fria, e no exato momento em que eu ia girá-la, o entregador, impaciente, tocou a campainha de novo. O segundo toque, o mundo parou. O aviso do meu vizinho gritou na minha mente, mais alto que qualquer som. Minha mão congelou na maçaneta. Olhei desesperadamente para a tela do meu celular. A imagem do entregador ainda estava lá. Mas algo estava errado. O sorriso dele parecia um pouco mais largo. Os olhos, sob a aba do boné, pareciam 2 buracos escuros, vazios. A luz do corredor piscou e por uma fração de segundo, o rosto dele pareceu se contorcer em algo não humano. Minha mente estava em guerra. É só um entregador. Você está paranoico. A falta de sono está te fazendo ver coisas. Mas o aviso, a regra, o arranhar, o sussurro. Do outro lado da porta, a voz do entregador soou ligeiramente abafada. Daniel, pacote para você. Ele sabia o meu nome. Claro que sabia, estava na caixa. Mas ouvir outra pessoa, além do sussurro, dizer meu nome através daquela porta.
Foi a gota d'água. Eu precisava acabar com aquilo. Precisava provar que era loucura, que era só um entregador. Respirei fundo, o ar tremendo em meus pulmões, e destranquei a porta. Lentamente eu a abri, a porta se abriu rangendo. O entregador estava parado ali, a caixa na mão. O sorriso dele era largo, os dentes perfeitos, mas os olhos eram poços de escuridão, vazios de qualquer luz ou emoção. "Para você, Daniel", ele disse, a voz soando normal, mas o som não parecia vir de sua boca. Meu corpo gritava para eu fechar a porta, mas minha mente, desesperada por normalidade, me forçou a agir. Estendi a mão, trêmula, para pegar o pacote. No momento em que meus dedos tocaram o papelão, a forma do entregador vacilou, como a imagem de uma televisão com má recepção. Eu tinha aceitado a entrega. Tinha completado o ritual. O convite estava feito. O sorriso do entregador se desfez e seu rosto começou a derreter, a se contorcer. A carne e os ossos se reconfiguraram em algo antigo e esquelético. A figura alta e escura dos vídeos estava ali, na minha porta. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. A criatura, agora em sua forma verdadeira, deu um passo lento para dentro do meu apartamento. Ela não precisou me empurrar. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. A porta da frente bateu com a força de uma explosão, me mergulhando na escuridão com aquela coisa. Caí no chão, esperando o ataque, o golpe final. Mas ele não veio. A criatura passou por mim, seus movimentos silenciosos e fluidos. Atravessou minha sala de estar e, com uma graça terrível, sentou-se na minha poltrona favorita. E ficou ali, parada, observando-me com suas órbitas vazias. E é aqui que ela está desde então. Faz 6 meses. Ela nunca se move, a menos que eu saia do cômodo. Aí, quando volto, ela está em outro lugar, sentada na minha cama, parada no corredor. Olhando para mim da escuridão da cozinha, ela não fala, não come, não dorme. Ela apenas observa. O arranhado na porta não era para entrar. Era para chamar a atenção. O sussurro não era uma ameaça, era um convite, e eu o aceitei. Meu vizinho, o senhor idoso, foi encontrado morto em seu apartamento uma semana depois que abri a porta. Ataque cardíaco, disseram. Mas eu sei a verdade. Ele finalmente encontrou sua paz. A coisa o libertou porque encontrou um novo anfitrião. Eu não posso sair. Tentei uma vez. Cheguei ao final do corredor e uma força invisível me barrou como uma parede de vidro. Este apartamento é minha tumba. Eu tenho um guardião eterno. Estou gravando isso em um gravador de voz antigo, sussurrando, trancado no banheiro. É o único lugar onde ela não entra. O único lugar onde sinto que seus olhos vazios não estão perfurando minha alma. Mas eu sei que ela está lá fora esperando. Eu não sei o que ela quer. Talvez ela se alimente do meu medo. Talvez ela só queira companhia, mas o aviso do meu vizinho era real. E agora é o meu aviso, a minha maldição. Então, se você se mudar para um lugar novo e um vizinho assustado te der uma regra estranha, escute. Por tudo que é mais sagrado, escute. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E algumas visitas nunca mais vão embora.